final da aula, vou falar rapidamente da NBR 6028. Se eu não me engano, tem uma aula lá em algum lugar minha, se não tiver lá no Clube do Livro, eu subo ela lá, em que eu explico cada detalhe dessa norma. O que aconteceu com essa norma, que é uma norma de resumo, resenha e recensão, tá? Resumo, resenha e recensão. Ela era uma norma que só tinha o título resumo. Agora virou resumo, resenha e recensão. Mas ela já falava desses 3 temas, tá? Ela teve uma atualização, que não foi nada demais, que reflete uma tendência da ABNT, era uma norma, se eu não me engano, de 2003, então uma norma mais antiga. Ela só reflete uma tendência da ABNT de trocar o que ela determina por possibilidades. Então, trocar o deve pelo pode, tá? Ou pelo recomendo. Isso é o quê? Uma tendência normal da ABNT, mesmo que ela não é obrigatória mesmo, tá? Se eu acho bom, não acho bom. Por quê? Porque aí cada texto fica de um jeito. Se eu crio uma norma e toda hora eu fico lá alterando a norma para mudar o deve para o pode, isso significa que qual o objetivo de eu ter a norma? Se pode tudo. Então não tem, né? Então é melhor não ter. Mas tudo bem, essa é uma tendência que a BNT vem adotando, porque o povo fica bravo, reclama da BNT, e ela, não é que eu mandei você fazer assim, é que eu falei que pode fazer assim. Qual o problema de mandar, tá? Não tem problema em mandar. Essa norma, ela já dava os conceitos de resumo, recensão e resenha. Ela já distinguia isso. O que aconteceu agora nesse upgrade, né, dessa norma aí, que no meu caso eu achei que foi um downgrade, tá? Ela refez os conceitos de resumo, manteve muitas coisas. Então, por exemplo, o resumo mesmo, tá? O resumo mesmo, ela manteve em parágrafo único, manteve sem enumeração de tópicos, tá? E aí tornou opcional algumas coisas em cada um desses conceitos. Ela dividiu a norma em 2. Uma parte vai só para a parte de resumos e a outra ficou dividida entre recensão e resenha. O que é recensão? Que eu sei que é uma palavra que provavelmente vocês nem sabem o que é, tá? Recensão é aquela análise crítica, descritiva, comparativa. Eu, como especialista, vou e faço uma recensão, que é o quê? Pegar o texto e analisar ele criticamente. Mas é crítica mesmo. Qual a diferença de uma recensão para uma resenha? A resenha eu vou analisar o conteúdo. Conteúdo do documento, conteúdo do objeto, conteúdo do fato, conteúdo do evento, tá? Não necessariamente eu vou fazer uma comparação, fazer uma crítica. Essa é a diferença, só que elas são muito próximas, muito próximas. E, às vezes, a gente vai tratar, até dentro da língua portuguesa, como sinônimos, tanto a recensão quanto a resenha. Já o resumo, não. Resumo é outra coisa, tá? Resumo é outra coisa. Por quê? Dentro da estrutura da ABNT, o resumo é um elemento científico. Então, ele não é a mesma coisa que a recensão e a resenha, tá? Por isso que eles dividiram essa norma em 2 feixes, assim, né? Por assim dizer. Beleza? Esse resumo, ele vai ter algumas normas específicas quanto à extensão, né? Quanto ao uso da pessoa, do discurso, tá? Então, qual é a extensão do resumo? Beleza? 150 a 500 palavras para resumos em trabalhos acadêmicos e relatórios, que são os resumos que nós usamos. 100 a 250 palavras para artigos de periódicos e 50 a 100 palavras para os outros documentos, tá? O que ocorreu em relação a essa parte do resumo? O resumo continuou sendo o que a ABNT determina como resumo, que é o texto científico que mostra os objetivos, os resultados, a metodologia, tá? O resumo, ele é técnico. Resumo não é historinha e resumo não é só você pegar e resumir o texto sem uma sequência científica, tá? Como que era a pessoa do discurso do resumo?
essa norma determinava que a gente deveria usar o verbo na terceira pessoa, tá? Deveria usar o verbo na terceira pessoa. Ele e eles. Agora, virou o quê? Convém. Convém usar o verbo na terceira pessoa. No direito, o que a gente faz? Usa em pessoal, normalmente, tá? Usa em pessoal, beleza? Então, em várias partes da norma, tudo que seria assim, deve, virou convém. Para que você muda uma norma? Você fica 20 anos com a norma, entendeu? Aí você vem e muda a norma para quê? Você mudar deve por convém. Gente, sim. O povo lá tem que estar meio sem o que fazer, tá? Qual que é a parte mais importante e que realmente afeta o que a gente faz? A alteração nas palavras-chave. Alteração nas palavras-chave. Como que era palavras-chave na norma anterior, tá? Primeira letra da expressão maiúscula, ou se a palavra já fosse maiúscula tradicionalmente, tipo Brasil, Constituição da República Federativa, tá? Primeira letra maiúscula, a expressão, ponto. Primeira letra maiúscula, a expressão, ponto, tá? Não tem na norma, nunca teve nesta norma mínimo e máximo de palavras-chave. Então, se alguém virar e falar assim, Lília, é porque a ABNT, ela determina entre 3 e 5 palavras-chave. Nunca determinou. Nunca determinou. Isso é uma convenção que a gente usa, porque senão, sinceramente, né? 2 palavras-chave não serve para nada. E mais do que 5 também, o negócio vai ficando muito grande. Beleza? Mas não tem essa recomendação. Como que ficou agora, tá? O que era letra maiúscula virou minúscula, a não ser que a palavra já seja maiúscula, tipo Brasil, tá? O que era maiúscula no início da expressão virou minúscula e as palavras passaram a ser separadas por ponto e vírgula. Pegou o ponto, virou ponto e vírgula, tá? Qual que é o tchan? Todo mundo fazia errado. Todo mundo fazia desse jeito. Aí a BNT falou assim, então tá, já que todo mundo faz errado, vou tornar o errado certo. Foi isso que ela fez, tá? Foi isso que ela fez. Então, com exceção de substantivos próprios e nomes científicos, devem ser grafadas em iniciais minúsculo, tá? Tudo em minúsculo, entre ponto e vírgula. Então, já comecei a consertar, beleza? Já comecei a consertar. Vem palavra-chave, 2 pontos, tá? Aí vem a expressão em minúsculo, ponto e vírgula. A expressão em minúsculo, ponto e vírgula. Expressão em minúsculo, ponto e vírgula. Quantas você quiser, quantas o edital mandar, quantas o edital permitir. Beleza? Além disso, mudou só a regra de apresentação em relação à resenha e recensão, tá? Que é o seguinte, não entra dentro do conceito de resenha e recensão, e dentro da língua portuguesa nunca entrou mesmo, você elaborar uma resenha ou uma recensão de um texto seu, tá? Resenha e recensão é sempre elaborada por quem não é o autor do documento. Então, você nunca vai chamar um texto que você está falando sobre o seu próprio texto de resenha, nem de recensão. Beleza? Só isso que mudou, gente. Lília, qual a aplicação prática? Só vai mudar lá o ponto e vírgula e a minúscula do palavra-chave. Não vai mudar a extensão do resumo. Não vai mudar o que ele é, tá? Mudou, sim, a questão da pessoa, só que a gente já não usava terceira pessoa mesmo. A gente não usava terceira pessoa mesmo. E não mudou o que é, de fato, o resumo, tá? Mudou o que é, de fato, o resumo. Mudou que a extensão convém ser de tantas palavras ou tantos caracteres. O povo fez um auê com essa mudança que eu não consigo entender, tá? Mas é porque toda vez que tem alguma alteração de norma da ABNT, as pessoas ficam meio doidas, tentando achar alguma coisa ali que seja muito relevante. E assim, sinceramente, mudou nada, né? Mudou ponto e vírgula e minúsculo. E só. Então, não se preocupem com essa questão.